Bem-vindos ao podcast Mala Diplomática e a esta temporada especial dedicada à história do Palácio das Necessidades e ao património do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se tornou sinónimo da diplomacia portuguesa. Continuamos a ter a oportunidade de contar com a experiência, o conhecimento e a participação neste podcast do Sr. Embaixador Manuel Corte Real, diretor do Grupo de Trabalho Missão para o Património do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o objetivo de estudar e divulgar o património cultural do Palácio das Necessidades e dos seus edifícios circundantes. Se bem se recordam, nos 3 episódios anteriores tivemos a oportunidade de falar sobre o complexo do Palácio das Necessidades, desde os primeiros séculos da história do convento, passando pelas sucessivas fases da construção do Palácio das Necessidades e do seu papel enquanto residência real, nos finais do século XVIII ao alvorecer do século XX e até aos dias de hoje as obras que foram sendo realizadas ao longo do tempo para adaptar este edifício às exigências do mundo contemporâneo para um Ministério dos Negócios Estrangeiros eficiente. Falámos também nessa altura que com o 25 de Abril e o alargamento da atividade diplomática portuguesa, novos serviços, novas necessidades de espaço foram sendo criadas e por isso surgiu a necessidade de um alargamento do espaço onde se pratica a diplomacia portuguesa a novos espaços físicos próximos do Palácio das Necessidades. 2 desses espaços físicos são o Palacete da Cova da Moura, situado próximo da Avenida Infante Santo, também aqui em Alcântara, e o Convento do Sacramento, situado na Rua da Pampulha, também em Alcântara. O Palacete da Cova da Moura é um discreto, mas relevante espaço que passou de residência aristocrática a palco da diplomacia portuguesa e que foi, durante um breve mas marcante período, o coração da Revolução de Abril e que hoje é ocupado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus e pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus. O Convento do Sacramento, também situado aqui em Alcântara, fundado em 1605, é hoje ocupado em parte pelo gabinete do ex-presidente Aníbal Cavaco Silva e pelas Direções-Gerais dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. É sobre estes 2 espaços que iremos falar durante esta nossa conversa de hoje. Por isso, Embaixador Manuel Corte Real, seja mais uma vez muito bem-vindo à Mala Diplomática. E começaríamos, talvez, pelo Palacete da Cova da Moura. Quando é que foi construído? Qual era o aspecto desta zona de Alcântara? Exato. Quando estamos nesta altura, estamos a falar do século XVIII, final do século XVIII, princípio do século XIX, temos o Palácio Real e, circundando o Palácio Real, imagino que várias casas senhoriais, mais ricas, mais pobres. Como é que era este espaço de Alcântara? O espaço é muito curioso, porque muito mais que casas senhoriais, porque estavam noutras zonas de cidade que eram nobres. Esta zona não era uma zona nobre, para já era um bocadinho exterior ao centro de Lisboa, era um pouco exterior. Foram atraídas pessoas a viver aqui por causa do empreendimento das necessidades. Dom João V quis, que era muito, dizia ele, grato às graças que lhe tinham dado Nossa Senhora das Necessidades, nomeadamente no campo da saúde, quis aumentar a Capela das Necessidades e melhorar e prestar homenagem à Virgem das Necessidades e construir um pequeno palácio ao lado onde ele pudesse vir quando estivesse doente e não desviar a imagem para o quartel, como fazia sempre. Esteve uma vez 8 anos seguidos lá, com grande protesto dos fiéis, passar a viver aqui. E, portanto, depois quis fazer daqui um polo cultural também, que é muito interessante, porque ele percebeu que, de facto, o grande empreendimento de Mafra era muito exterior a Lisboa. Ele tinha a preocupação do engrandecimento de Lisboa. Ele pedia a todos os diplomatas portugueses no estrangeiro que enviassem gravuras das cidades capitais da Europa, porque ele queria aumentar Lisboa e melhorar Lisboa. E o empreendimento de Mafra, onde ele gastou muitíssimo dinheiro e que é de facto monumental, não teve repercussão em Lisboa. E ele achou que este empreendimento das necessidades era uma oportunidade, de certo modo, de fazer
um centro cultural dedicado a Lisboa, cultural pela grande biblioteca dos oratorianos que ele financiava, aberto ao público, ao contrário de outras bibliotecas, estava aberto ao público, e isso, de facto, esse conjunto que passou a funcionar e a atrair pessoas, nomeadamente atraiu não nobres propriamente, mas pessoas de meios mais modestos que se vieram acolher aqui a uma zona protegida, uma zona de segurança, que era antes uma zona rural, e que passaram à roda dos frades, no fundo, a ajudar, a servir, etc., e a viverem em segurança, porque era dominado pelo Forte da Cova da Moura, que era uma dos pontos de defesa de Lisboa, deste ponto de Lisboa, não é? E, portanto, deixou de ser uma zona rural, pouco e pouco, para ser uma zona de habitação, mas de pessoas, muitas vezes, de meios muito modestos. Portanto, mas temos alguns, aqui à volta do Palácio uma série de casas que vão sendo construídas. Repare que ainda hoje existem casinhas pequeninas aqui espalhadas, não é? Realmente, se mantém. Incluindo o beco dos contrabandistas. Exatamente, e continuam, de facto. Não há grandes casas, mas uma ou outra sim existiu, e aqui neste sítio onde é hoje o que nós chamamos de Palacete da Cova da Moura, existiram umas casas grandes, que provavelmente ocupadas por famílias com meios de subsistência, nomeadamente não há muito tempo que o William Beckford, aquele inglês cultíssimo que veio dizer a Portugal, comprou e aumentou e melhorou uma casa ali que depois foi ao Hospital da CUF e que depois vendeu ao ano passado por acaso um quinto avô meu, Castro, e ficou a Travessa do Castro. A Travessa do Castro. Exatamente. Essa, depois ele comprou essa casa. E esta casa, que no fundo eram primeiro duas casas partilhavam o mesmo pátio, digamos, depois se transformaram numa casa só, no princípio do século XX. Foram comprados por um senhor, o Dr. João Ulrich, que foi depois administrador e presidente do Banco Nacional Ultramarino, e que pediu, em 1918, ao grande arquiteto Tertuliano Marques que transformasse a casa, unificasse as duas casas existentes e transformasse a casa num palacete. E ele inspirou-se muito no Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras. E fez, a versão inicial é muito parecida, com 2 torreões muito inspirados em Carlos Mardel, e com o pátio central e com uma capela, etc., uma casa senhorial. Que depois o Dr. João Ulrich teve necessidade de vender, e vendeu mais tarde então para o Ministério da Guerra, que depois se transformou em Ministério da Defesa. No entanto, em 1918, quando terminou a obra e o palácio ficou pronto, ganhou o Prémio Valmor. O Prémio Valmor distinguia projetos originais, e este não era um projeto de arquitetura contemporânea. Ganhou o prémio pela fidelidade a um determinado estilo português do século XVIII, que restaurou uma restauro de casa inspirada num estilo, digamos, glorioso, de uma época gloriosa de Portugal. Foi, digamos, um pequeno entorce nos critérios de atribuição do Prémio Valmor, mas ganhou o Prémio Valmor, ganhou uma grande projeção. Temos então um conjunto de casas não de grande dimensão, aqui em torno ao Palácio e que foram residência de um antigo primeiro-ministro no tempo da monarquia, que é o António Serpa Pimentel. Eu lembro-me de ver ainda na mão de descendentes, e já tenho falado com alguns a perguntar se existem, ainda tem fotografias da família Serpa Pimentel naquele terraço daquela varanda, que hoje tem ainda para onde dava o seu gabinete, não é? Aquele terraço. E então vezes famílias, as senhoras de fato comprido, isso tudo, sombrinhas, a apanhar sol naquele terraço. Eu vi essa fotografia. Ninguém tem a fotografia, já ninguém sabe. Tenho pena, porque era um documento interessantíssimo. Portanto, uma casa que foi de um ministro, exato, não é? Casa de ministro, exatamente, que depois os descendentes venderam. E foi adquirida pela família Ulrich. Exatamente. A família Ulrich que modifica, transforma a casa, entrega ao Tertuliano Marques para fazer as obras essa casa de melhoria. E é muito interessante o Prémio Valmor, como dizia, ter sido entregue
pelas parecenças com ou pela fidelidade ao modelo ao critério de arquitetura do século XVIII. É muito curioso. Muito interessante. Tem algum elemento específico que queira destacar? Tem aqueles torreões, tem depois, quando passou para o Ministério da Guerra e o Ministério da Defesa, e sofreu alterações grandes, alterações arquitetónicas, os pavilhões foram eliminados. A capela também foi eliminada, porque existia uma capela à esquerda, da qual existe a porta com um baixo relevo com o Espírito Santo. Exatamente. Foi eliminada a capela. Existia uma garagem, que também é inovação na altura, uma garagem não destacada do edifício, mas integrada na casa, que hoje em dia também está integrada na casa, é uma divisão, gabinetes. Portanto, houve uma certa descaracterização arquitetónica da casa. O Ministério da Guerra, o Ministério da Defesa, depois aumentou o andar. Ficou todo um andar que faz toda a volta do pátio, não é? Está um edifício bonito, mas perdeu um pouco da originalidade que tinha. Mas o edifício é bastante grande para o edifício é muito grande. O edifício é bastante grande. Mas, por exemplo, havia divisões, como a Biblioteca da Casa, que era muito bonita, porque era uma divisão de duplo andar, como esta, com uma varanda, assim, foi dividida. E só ficou a parte de baixo, que é o gabinete, o chefe de gabinete do Secretário de Estado, com aqueles azulejos muito bonitos. E em cima é o outro gabinete. Portanto, a casa foi sofrendo alterações. Eu recordo a casa com painéis de azulejos muito bonitos, que devem ter sido alguns talvez mais antigos, são alguns do século XVIII, exatamente. Alguns mandados fazer de propósito já no século XIX, imagino. E outros já século XIX e século XX, como da Fábrica Constância, que é perto do Museu de Arte Antiga. Porque João Henrique era muito apreciador de azulejos e, portanto, tanto comprava azulejos antigos, como, por exemplo, alguns que são de Oliveira Bernardes, que eram dos grandes pintores de azulejos do tempo de Dom João V, como aqueles azulejos dedicados ao Santo António e Milagres de Santo António, que existem. Exatamente. E depois há outro, a figura de convite já é da Fábrica de Constância, portanto, houve ali uma evolução dos azulejos do século XVIII, passando por XIX e século XX, que é muito curioso. Portanto, é uma bela coleção de azulejos. É uma bela coleção de azulejos. Que atravessam os tempos. A família Ulrich vive nessa casa durante quanto tempo? Vive, eu acho que até os anos 30. Até aos anos 30. No início dos anos 30, vendem a casa. E por circunstâncias familiares, vendem a casa. E são eles que a vendem ao Ministério da Guerra? Sim, vendem justamente. Porquê? Porque um filho do Sr. João Henrique, José Frederico Ulrich, era Ministro das Obras Públicas de Salazar. E, portanto, não encontrei nada disso escrito, mas eu calculo que, sendo ele membro de governo, tenha sido, no fundo, um agente que facilitou a compra pelo Estado dessa casa, não é? Provavelmente o Ministério da Guerra, sei que não é provavelmente, procurava mesmo instalações para o Conselho Superior da Guerra e, portanto, provavelmente o Ministro das Obras Públicas terá sugerido essa casa como adaptável a esses serviços e foi comprada. E estamos a falar de que ano, mais ou menos? Estamos a falar dos anos 40. Dos anos 40. Na década de 40. Portanto, na década de 40, a casa apalaçada, um palacete, passa para as mãos do Ministério da Guerra. Hoje, Ministério da Defesa. E, curiosamente, ali está o Ministério da Defesa instalado, até com essas obras de que já falámos, que faz algumas obras de adaptação para os serviços. Dos anos 50. Curiosamente, também devem ter sido simultâneas com as obras de adaptação aqui do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Na mesma década de 50 fizeram-se obras de adaptação na Cova da Moura. Na Cova da Moura. Já nas mãos do Ministério da Defesa. E aí fica o Ministério da Defesa instalado com o Conselho Superior e, curiosamente, o palacete ganha um papel inesperado logo a seguir ao 25 de Abril, não é? Exatamente. Onde se torna, uma vez que se torna a sede da Junta de Salvação Nacional, criada logo no 25 de Abril, e é muito interessante como este edifício relativamente discreto se torna o palco central dos primeiros dias pós-Revolução. Aquela fotografia da Junta de Salvação Nacional na sala de jantar, diante da Loureira, que ainda existe, correu o mundo. É verdade. Foi o símbolo. Muito interessante.
Revolução em São- Portugal, democracia. Quem é que vai governar Portugal? fotografada Aquele grupo. no Palácio Eu estava da na Cova da Alemanha Moura. e teve constantemente aparecia na televisão alemã, com alguns outros países também. Certo. Também. Estas reuniões da Junta de Salvação Nacional e pela primeira vez mostradas na televisão portuguesa, fotografadas, correm mundo. Há um momento ali interessante em que o edifício acaba por ser mostrado e ser palco de todos estes momentos pós-revolução. Mas depois o Ministério da Defesa, depois do 25 de Abril, acha que aquele espaço já não é apropriado. Hoje a Junta já de Salvação não chega Nacional deixa de existir, existir. não é? Uhum. E, portanto, aquele espaço fica bastante desocupado e vazio, não é? E a pouco E, as pessoas vão-se portanto, embora, fica mais ou menos abandonado. Fica mais ou menos abandonado e nos anos 80, no princípio dos Sim, anos 80, exatamente, finais dos anos 70, exato. torna-se uma espécie de local onde se armazena arquivo e caixas de arquivo e Exatamente. vai-se degradando, E vai-se degradando, bastante o edifício. É nesse momento em que Portugal, o Portugal democrático de Mário Soares, começa Exatamente. a pensar na adesão de Portugal à União Europeia. E em que se criam os primeiros serviços que começam a trabalhar Exatamente. para a adesão, ainda estabelecidos em edifícios A nossa entrada na CE é fora. 86. A nossa entrada é em 1986. O tratado, 85, 86, o tratado é assinado 85, em 1985. Mas tudo isso tem um período de enorme trabalho, de 10 anos de trabalho, Exato. desde 76 a 86, 10 anos de muito trabalho, desde o pedido de adesão até à concretização da adesão. Exato. E os funcionários de vários ministérios que começam estavam todos começam dispersos por vários ministérios. trabalhar Eu vários calculo ministérios. que as reuniões devem ter sido dificílimas, quer dizer, encontrar um espaço, etc. A demora deve ter sido um processo complicado. Não é? E, portanto, no princípio dos anos 80 começa a pensar-se que será necessário criar um espaço onde se possa instalar a direção recém-criada, a Direção-Geral dos Assuntos Europeus e depois também o gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Europeus, que é criado mais tarde, o Secretário de Estado, a figura do Secretário de Estado. Portanto, este edifício estando desocupado, sendo do Ministério da Defesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros entra em negociações com o Ministério da Defesa para que ele possa ser ocupado para os assuntos europeus. E nessa altura cria-se um pouco a ideia de que afinal o edifício não pertencia realmente a ninguém, ou ninguém estava a ocupar, quer dizer, estava abandonado. E, portanto, o Dr. Vítor Martins começa a exercer uma grande pressão. Eu acho que ele foi fundamental para a aquisição do edifício, não é, para a instalação. E tanto quanto sei, os funcionários instalam-se lá nas vésperas do Tratado de Adesão, da assinatura do Tratado de Adesão. Eu preciso de um espaço, estavam em apartamentos nas avenidas, etc. Ele disse, não, eu preciso de um espaço único. E instalam-se lá. E depois as burocracias, tratamos disso depois. Não é? Portanto, o Palacete da Cova da Moura acaba por ser ocupado então pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e aí se estabelece todo o serviço que tem a ver com os assuntos europeus. O Palacete é muito interessante, às vezes já se fez um dia de visita também, um dia ou outro de visita às instalações. Mais uma vez, é sempre complexa esta questão de mostrar o espaço ao público e ao mesmo tempo preservar as questões importantes da segurança. E depois eu acho também houve a necessidade de ampliar espaços dentro do edifício, no jardim, espaços anexos, isso tudo. Muitas vezes sem muita qualidade no material utilizado, não é? Que sofreu deterioração e sofre deterioração. E agora
penso que alguns espaços estão a ser repensados. Não é? E sobretudo porque dentro do espaço há também um acesso ao público que precisa de visitar a biblioteca ou encontrar documentação no Centro Jacques Delors, que também está alojado dentro do Palacete, e portanto há muitos jovens que pesquisam e buscam informação sobre a União Europeia e sobre Portugal na União Europeia, junto do Centro Jacques Delors, que é aberto ao público. Mas e há aquele edifício também no fundo do jardim. Não é? Exatamente, que foi usado como salas de reunião e salas para receber esses mesmos. Mas também precisa de recuperação e precisa de obras. Precisa de obras e de recuperação, sem dúvida nenhuma. Bom, falado sobre o Palacete da Cova da Moura, Cova da Moura, só para terminarmos, Cova da Moura é um nome interessante. A Cova da Moura então, existiria ali, não é? O que é hoje a Infante Santo, que eu conheci ainda por abrir, curiosamente, porque eu sempre nasci e vivi na Estrela e tinha um tio e primos que viviam na Travessa das Almas, tinha uma casa que tinha um quintal que abria para o que nós chamávamos as terras, que era o começo do que é hoje a Infante Santo, acima do aqueduto que cortava a Infante Santo a meio, o aqueduto das Águas Livres, que trazia água aqui do ramal das Necessidades para a Rua do Sacramento, para a Rua dos Chafariz das Terras, para um chafariz que ainda lá está, porque os moradores do que se chamavam os Buenos Aires, e o bairro de Buenos Aires, reclamaram que como é que os padres tinham água e eles não tinham. E então Dom João V mandou fazer esse ramal, e depois Dom José para a zona, que hoje é chiquíssima, da Rua do Sacramento, a zona das embaixadas, reclamaram e tinham essa zona de água. E portanto, havia toda uma zona para baixo do aqueduto, nós jogávamos ao futebol ali, eram uns campos, andávamos de bicicleta, e para baixo estávamos proibidíssimos de ir, porque havia realmente umas grutas e umas covas e uns restos do forte da Cova da Moura e isso. E do Paiol da Pólvora. Que era perigosíssimo. E do Paiol da Pólvora, que ali existiu mas também, não é? Antes do forte, teria havido realmente umas covas, como em Granada, em que viviam pessoas de condição social muito deficitária, muito pobres, e que teriam existido outras etnias e que passou a ser Cova da Moura, porque exatamente era eventualmente habitado por pessoas de outras etnias. É interessante que ainda hoje quem sobe a Infante Santo vê do lado direito, mais ou menos à altura de virar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma estrutura calcária onde ainda se vê algumas grutas. Exato, que havia umas grutas e isso tudo, que também era parte do forte da Cova da Moura, que foi demolido para se abrir a Infante Santo. Há uns mapas topográficos, digamos assim, muito interessantes, antes da construção da Avenida Infante Santo, que mostram algumas vinhas aqui nesta região. Sim, era uma zona rural. Onde estava, muito próximos desta casa de que acabámos de falar, do Palacete da Cova da Moura. Portanto, compreendemos assim porque é que o Palacete se chama da Cova da Moura, porque é que está na Travessa do Castro, exatamente. casa de família Castro, ali, que ali antecedeu. E, portanto, este é mais um espaço para o qual se alargou a ação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, muito próximo do Ministério, muito a distância que se faz facilmente a pé e que permite que haja uma boa comunicação. Outro edifício, também aqui muito próximo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é o famoso Convento do Sacramento. Convento do Sacramento, que tem associado a uma história lindíssima, que é a história de referência do Frei Luís de Sousa. O Convento do Sacramento, na Pampulha, foi fundado em 1605 pelos condes de Vimioso, Dom Luís de Portugal e Dona Joana de Castro. Foi convento de clausura de religiosas dominicanas. A primeira pedra foi lançada em 1612 e é muito
interessante, eu tenho aqui uma pequena nota da Assembleia Distrital de Lisboa de 1988, que diz uma coisa interessante da seguinte maneira: os condes de Vimioso decidiram a fundação em Lisboa de uma clausura de religiosas dominicanas, adquirindo terrenos à beira do Tejo, no sítio da Pampulha, à entrada da Alcântara, nela vindo a professar a fidalga consorte, que veio a ser a terceira prioresa. Depois fala que o edifício está numa zona muito interessante, que fica próxima ao rio. Portanto, o rio viria bastante próximo. Batia embaixo naquele paredão no grande. Paredão do convento. Portanto, isto dá-nos uma ideia da alteração até topográfica de toda esta zona. Mas, Sr. Embaixador, conte-nos um pouco da história deste convento, que hoje alberga a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, bem como o gabinete do Sr. Ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Exatamente. É muito interessante porque, de facto, foi uma instituição religiosa que prevaleceu até à extinção das ordens, mas a lei determinava que esses edifícios só seriam desocupados quando morresse o último religioso ou religiosa. E a última religiosa morreu no século XIX, já avançado, nos anos 80 e muito, ou 90 mesmo. E a traça do convento é de um padre dominicano, António, algo que agora neste momento não me ocorre o nome, que também tem influência e é o arquiteto do convento de Benfica, dos dominicanos de Benfica. Não é um convento em que sejam utilizados muitos materiais nobres, é um convento relativamente simples em termos de arquitetura, mas a capela sim teve grandeza, a capela tem bons materiais, o convento é todo dotado de bonitos azulejos do século XVII, ainda tudo temas repetitivos e figuras avulsas ou temas repetitivos. Dom João V ainda não tinha nascido, ainda não reinava, e não tinha enviado os primeiros pintores de azulejos portugueses para Roma para aprenderem a pintar paisagens e figuras humanas nos azulejos, o que nós não fazíamos até Dom João V. Foi só quando Dom João V teve essa ideia. Até lá nós usávamos os temas repetitivos, as albarradas, as flores, isso tudo, que o Convento de Sacramento é um exemplo fantástico de azulejos. Tem uns azulejos com um motivo de camélia grande repetido, que são lindíssimos e raros. Bom, a igreja dedicada ao Santíssimo Sacramento era toda feita o altar toda feita em estrutura muito elevada para permitir que as freiras em clausura, no primeiro andar, numa janela que ainda existe, numa grande janela com grade, pudessem estar ao nível da custódia onde estava o Santíssimo Sacramento. E, portanto, todo o altar é construído em altura. E a custódia, que era deste convento, está hoje no Museu Machado de Castro de Coimbra, e é uma peça fantástica de ourivesaria que esteve na exposição da 17ª, da exposição da Europália em Bruxelas. Que é lindíssima, é uma enorme esfera de prata sustentada por um anjo de talha, era a custódia da igreja. Que, entretanto, depois, com o século XIX, com a morte da última freira, foi parte do convento, a parte norte do convento foi demolida, ou a parte foi demolida, para alargar a rua, para permitir a circulação dos elétricos que conduziam até Belém. E reconstruída em termos do século XIX, portanto, em materiais mais ligeiros, menos nobres e divisões mais exíguas, obviamente. Portanto, essa parte do claustro não tem a grandeza de divisões que tem os outros tramos do claustro, é mais pequena. E nessa parte do século XIX, recentemente construída, a Rainha Dona Amélia instalou um primeiro dispensário de assistência a crianças desvalidas ou desprotegidas, que depois deu origem a um outro dispensário próximo, que hoje em dia foi vendido e está a ser transformado em apartamentos. Também de uma... E, portanto, teve essa obra de assistência. Não é? Depois passou para o Exército. Diz-se que, a certa altura, foi sede da Academia das Ciências. Não encontro grande documentação nisso, mas deve existir, tem que ver.
e depois passou para o Exército. Antes disso, eu gostava de que conversássemos um bocadinho, porque o convento originariamente acomodava cerca Exatamente. de 35 religiosas, quase todas elas senhoras da alta nobreza, vindas da nobreza, de famílias riquíssimas, a passarem a viver na maior pobreza. Dona Joana de Castro e Mendonça, mulher do conde de Vimioso, que aí professou em 1616, Pois, sim. e que depois há a famosa história muito interessante ligada a Dona Filipa de Vilhena, Dona Madalena de Vilhena, casada com Dom João de Portugal e em segundas núpcias com Manuel de Sousa Coutinho, que dá aso à famoso livro, o que se suspeita é que, de facto, o primeiro marido, Dom João de Portugal, tivesse sido dado como desaparecido na Batalha de Alcázar Quibir, que foi buscado, foi procurado, foram oferecidas alvíceras, compensações financeiras, e ele não apareceu. E ela casou segunda vez, a maior das ignorâncias realmente do que se passava, com Dom Manuel de Sousa Coutinho, quando finalmente reaparece o primeiro marido. E então os dois decidem professar na Ordem Dominicana. Ele em Benfica, e com o nome de Frei Luís Sousa, historiador da Ordem, e ela Dona Madalena das Chagas, exatamente. Uma história trágica. Uma história trágica, exatamente, porque morreu a única filha de ambos. Exatamente. Claro que Garrett dramatizou, dizendo que a morte provinha realmente do impacto emocional que ela sofreu quando soube que, de facto, o primeiro marido da mãe existia, todo esse drama, mas provavelmente não foi, não é? De todas as maneiras, é um convento que tem uma história realmente associada à nobreza portuguesa. Nobreza portuguesa ou freiras que viviam em clausura e em pobreza. Em total pobreza, porque eu eram conheci. dominicanas, não é? As celas eram exíguas e viviam em camas de madeira, tarimas, não tinham colchão, tapadas com uma sarapilheira, segundo dizem as inscrições da época, não é? Pessoas que abdicavam de bens terrenos consideráveis, não é? Claro. É extraordinário. O edifício terá sofrido danos modestos, aliás, como quase todos os edifícios nesta região, que foram preservados no terremoto de 1755, talvez até pela sua estrutura bastante sólida. E o solo, que é de rocha calcária. E, portanto, ali permaneceram as freiras, até mesmo já depois da extinção das ordens, como dizia, ali permaneceram as últimas freiras até ao completo encerramento do convento em 1897. Exatamente. E é a partir daí que o convento já provavelmente fica meio abandonado. Como muitos dos conventos após a extinção utilizados de outras formas, dizendo-se que entre 1911 e 1916 terá servido como sede da Academia das Ciências de Portugal. Pois é. Embora não haja, como disse o João, muita documentação sobre isso. Não vejo grandes referências muito firmes. Provavelmente foi uma estadia considerada passageira, não é? Até ocuparem o atual convento de Jesus, que também era um convento, que são as atuais instalações da Academia das Ciências. Posteriormente, o edifício é utilizado como depósito militar. Que eu ainda conheci como depósito de material militar. Depósito de material, mas não material bélico, material de escritório, de aquartelamento, de instalações, etc. E, posteriormente, o Ministério, o edifício passa a pertencer ao património do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, é-nos cedido, digamos assim, porque ele não era propriedade do Ministério da Defesa, ele tinha sido cedido. Mas justamente foi em 98, 99 que o Ministério do Exército saiu, e eu lembro do Ministro dos Negócios Estrangeiros, então, o Dr. Jaime Gama, assumir a propriedade do convento. Nessa altura eu era diretor do Instituto Diplomático, e ele dizer-me: vamos fazer aqui o Instituto, olha, aqui será o seu futuro gabinete, etc, etc. E eu ri e disse: Sr. Ministro, Deus o ouça, mas duvido imenso.
Teria sido seguramente muito interessante, porque sem dúvida que o Ministério necessita de uma área aberta ao público, uma área com um auditório. E havia o projeto de instalar lá o arquivo diplomático e a biblioteca. Claro. Mas esse projeto viu-se preterido. Faltaram sempre meios, no fundo, não é? Faltaram sempre meios financeiros, porque era uma obra grande, uma obra avultada. Exato. E só em 2014 é que se começou a preparar um pedacinho do próprio edifício, não é? Cerca de 10% da ala ocidental, que dá para o antigo claustro, para funcionar como gabinete de trabalho dos ex-presidentes da República, tendo sido ocupado, em primeiro lugar, pelo senhor ex-presidente da República, Cavaco Silva. E que continua a utilizar esse espaço de trabalho. E eu gostava de fazer uma referência ao arquiteto que fez essa instalação e que depois foi encarregue pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de continuar as obras para adaptação ao Ministério. O arquiteto Pedro Vaz, com quem estive há dias, que eu considero de facto uma pessoa interessantíssima e muito capaz, com muita imaginação, muitos conhecimentos, e tem feito restauros muito interessantes, de facto, como, por exemplo, parte do Palácio de Belém, o Palácio da Cidadela de Cascais, que está fantástico, a Capela da Cidadela de Cascais. Ele tem feito obras de restauro fantásticas, porque ele estuda profundamente os edifícios e apresenta soluções muito interessantes. Soluções que são fundamentais para que grande parte do edifício esteja agora adstrita à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, que ali instalou vários serviços, sobretudo um serviço dos vistos, que necessita de muitos aspectos tecnológicos para o seu funcionamento. E exame realmente toda a documentação que é apresentada nos portos portugueses pelo mundo todo, para verificar a qualidade, a autenticidade desses documentos por técnicos que depois vão prestar serviço dos consulados. Exatamente. Portanto, e é muito interessante é uma área de formação e de ver a adaptação do que foi a capela, que foi desacralizada, não é? E que neste momento é usada como espaço de trabalho, pode vir a ser transformadas numa sala de alta tecnologia. Portanto, passámos para um tempo tecnológico. Exatamente. E é muito interessante. Portanto, desta forma, nós abordamos digamos que toda a história do Convento das Necessidades, do Palácio das Necessidades, da extensão do Ministério para o Palacete da Cova da Moura, da extensão agora para o Convento do Sacramento, o que cria em toda esta zona aqui do Alto de Alcântara, chamemos-lhe assim, da Rua do Sacramento à Lapa, da Travessa do do Largo das Necessidades, um núcleo onde se faz a diplomacia portuguesa, onde se constrói a diplomacia portuguesa e se foi adaptando às necessidades de modernização do trabalho dos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E eu acho que encerramos aqui esta nossa temporada especial dedicada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao seu património edificado, o que seguramente nos levará mais tarde a outros episódios destinados a falar um pouco sobre o mobiliário, o património, os retratos de ministérios, de ministros dos negócios estrangeiros. Temos vários retratos de ministros. Muito interessantes. E quando estiver completa essa obra que se anuncia sobre as biografias dos ministros, também será interessante ver retratos de quadros de ministros, não é? Espero que tenha sido interessante para todos os nossos ouvintes fazer esta visita guiada pelos... Uma visita em termos de datas e até de nomes, muitas vezes, digamos, muito breve demais, porque qualquer destes momentos da história do Ministério e do Palácio requerem referências muito mais completas, não é? Sobretudo de colegas que participaram imenso
nos vários eventos que foram aqui evocados, não é? Exatamente. Com mais pormenor, mas foi uma visão de conjunto. Uma visão de conjunto. Uma visão de conjunto que não teria sido possível sem a presença e a participação do Sr. Embaixador Manuel obrigado, Portugal. Muito obrigada. Mas o seu trabalho... O que ressalta é a existência do Palácio, não é? E os outros edifícios. Mas o seu trabalho em defesa do património do Ministério dos Negócios Estrangeiros é absolutamente reconhecido por todos os que aqui trabalham. É um grande prazer tê-lo aqui connosco e espero que tenham gostado desta visão histórica. Agradeço imenso a oportunidade que me foi dada de falar de património destes edifícios que estimo imensíssimo e aprecio imensíssimo, e sinto muitas vezes que os meus esforços e as minhas capacidades não são suficientes, era preciso mais e melhor. Mas enfim, continuarei a lutar pela conservação e melhoria dos edifícios. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Embaixador.